Inclusive, falando sobre a questão temporal, né, das características temporais das discussões, mestre Henrique, assim, agora tem que ser mais uma opinião pessoal, eu acho, porque eu, pelo menos, não tenho conhecimento sobre o cerne do sofrimento humano no tempo da Grécia Antiga. Hoje nós temos, né, grande discussão aí, tanto dentro do meu trabalho mesmo, eu na clínica com os pais das crianças e adolescentes que eu atendo, com os adultos também, eu atendo um público diversificado. Vício com eletrônicos, as dificuldades socioemocionais que estão ficando mais alarmantes, né? As questões sociais do país e do planeta, que não sei se por causa do acesso à informação, a gente, né, tem consciência acerca do que tem de negativo e perigoso ao redor. São várias diversidades que são apontadas. Se eu for ficar falando aqui, né, leva muito tempo. Nós temos até um aumento, assim, alarmante do público autista. Na APAE, eu posso falar porque eu estou lá, eu não trabalho há muito tempo, né? Eu tenho 1 ano e meio de carreira praticamente de profissão lá. Mas eles falam que antigamente o público apaiano tinham muitas pessoas com deficiência física, principalmente intelectual, né? Todos tinham intelectual, lógico, Down. Agora, hoje, quase que 80% do público porta autismo. O que você acha que era a pauta de sofrimento humano da época da Grécia Antiga? Sua colocação ela é Porque muito o boa. povo grego é muito discutido até hoje. O grego antigo está nos filmes, está nas obras, tem o épico. Porque a Grécia Antiga, ela é que nós somos herdeiros hoje, a nossa maneira, a nossa cultura, as nossas culturas, né, que são várias. As nossas culturas, a maneira como nós concebemos a ciência, o método científico, nós somos herdeiros da Grécia Antiga, nós ocidentais. Porque existiu também filosofia na Antiguidade no Oriente, né? A Universidade de Bagdá, a casa chamava Casa da Sabedoria, que era a universidade em Bagdá, no Egito. Então, na Índia, os escritos dos Veda Upanishads, que são escritos muito antigos, né? Que falavam também de filosofia. Mas nós acabamos, né, sendo herdeiros, por várias condições históricas, herdeiros desse pensamento grego. Vamos relembrar algumas coisas aqui que eu acho importantes nisso que você falou, importantes. Primeira coisa é o seguinte, cada época tem as suas possibilidades e as suas limitações. E não tem como nós compararmos porque nós não vivemos naquela época. Não dá para falar que o sofrimento de hoje ele é mais intenso que o de ontem, porque nós estamos fazendo esse julgamento por uns óculos que nós temos. Então, se nós olhamos para o passado e dizemos, nossa, naquela época era melhor, hoje é pior, essa é uma avaliação enviesada, porque nós não vivemos naquela época. Comum. Né? Cada época tem as suas possibilidades, as suas limitações. Os gregos antigos enfrentaram muitas situações desafiadoras. Você imagine só que naquela época a disputa territorial era gigantesca, né? Porque um reino, quanto mais terras e escravos ele tivesse, mais poderoso ele era. Então existiam muitos conflitos, né? E não é igual hoje, que hoje também existe guerra, mas a guerra hoje é basicamente tecnológica. Aquela época não, né? Você tinha que pegar uma espada, tinha que pegar um escudo e ir para o campo de batalha, era terrível. Hoje, não que hoje não seja, mas é para mostrar a diferenciação. E você imagina só que os gregos, por exemplo, no auge do desenvolvimento da Grécia Antiga, que é o século V a.C., que ficou conhecido como o século de ouro da civilização grega antiga, né? O século de Péricles, que foi um grande administrador da cidade de Atenas. Os gregos, eles eram muito cultos, os gregos desenvolveram a democracia, né? Ir para a praça pública, para a ágora, né? Numa assembleia, numa eclésia, discutir os problemas da cidade e tudo mais.
E os gregos acabaram sendo dominados pelos macedônicos, Alexandre o Grande, Filipe II, que era pai do Alexandre o Grande, e depois Alexandre o Grande, dominaram a Grécia Antiga, invadiram as cidades-estado gregas e impediram os gregos de exercerem a democracia. E aí você tem um período que se chama o período helenístico, em que os gregos eles foram impedidos, né, de viver todo aquele auge da cultura grega anterior. E aí aparece uma corrente filosófica, né, que são as filosofias helenísticas, estoicismo, epicurismo, que pregam muito a imperturbabilidade da alma. Você tem que aceitar o sofrimento, saber que ele é inevitável e saber se tornar resiliente a ele. Então, eles encontravam uma maneira, né? Eu acho que é a mesma coisa conosco hoje. Nós vivemos realmente num tempo que ele é bem diferente. Inclusive, fala-se muito que nós não estamos numa era de mudanças, nós estamos numa mudança de era, que a tecnologia realmente, o seu desenvolvimento e avanço, a tecnologia está fazendo uma modificação nunca vista antes na história da humanidade. Veja o que acontece agora com a inteligência artificial. A inteligência, todas as tecnologias que nós inventamos até agora, elas dependiam da nossa programação para que elas avançassem. A inteligência artificial, a IA, é uma tecnologia capaz de aprender por si mesma. Né? Então é a primeira vez que nós estamos vivenciando isso. Sem contar que nós tivemos um grande pensador nesse final, né, nos últimos tempos, chamado Zygmunt Bauman. Você encontrar o Bauman aí, tá? O Bauman, que era um pensador polonês, né, depois passou uma boa parte da vida dele nos Estados Unidos. O Bauman é o que desenvolveu... Não, Bauman com U. Isso. Não, no começo. Isso. Bauman com 2 N's no final. Não, tira o L. Isso. Baú. Isso. Não, só letra da Não, tira isso. B-A-U. Bauman. M-A-N. Olha lá, Bauman. Tá vendo? Zygmunt Bauman, tá aí, ó. Sim. Já falecido, se eu não me equivoco, ele faleceu em 2017. O Bauman falava da sociedade líquida, dos tempos líquidos, né? Uma sociedade que muda numa velocidade inimaginável. E é claro que isso se torna desafiador, isso potencializa o sentimento de ansiedade. Parece que a gente nada e não chega lá. Você compra o último iPhone, mas na verdade você comprou o penúltimo, porque o último já está no forno. Você compra o último modelo de carro, mas você comprou o penúltimo, porque já tem outro sendo projetado ou já está exposto no salão do automóvel. E por aí vai. Então acho que esse tempo ele acaba trazendo para nós assim alguns desafios. Em relação ao autismo, eu gostei muito de você ter citado, porque eu não sei, aí eu vou causar polêmica também, vou colocar duas variáveis aqui. À vontade. Eu não sei até que ponto apareceu mais, ou passou-se a identificar. Ou passou-se a identificar, porque existem textos lá na Grécia Antiga, olha, vários textos que descrevem algumas personalidades e a gente olha e lê e fala assim, mas espera aí, parece autismo, parece que esse cara tinha TDAH, TDAH, né? Eu gostaria de falar de um depois. A gente começa a falar assim, engraçado, olha aqui que interessante isso. E eu participei há pouco tempo agora, pouco tempo mesmo, ano passado, eu estive num congresso em Ribeirão Preto. Brilhante o congresso, promovido pela Faculdade de Medicina, da USP, lá em Ribeirão Preto. Eles trouxeram especialistas em pessoas que estudam autismo e fizeram um link de autismo e educação. E eu me lembro de ter assistido a palestra, a exposição de um médico brilhante, que agora eu não me lembro o nome aqui, e ele falou o seguinte, olha,
Eu vou rapidamente fazer um exercício com vocês aqui. Ele usou, você sabe que não existe um protocolo fechado, você não tem realmente um protocolo para dizer um diagnóstico fechado, dizer isso aqui é autismo. Você identifica espectros, né? Espectros e tudo mais. E de acordo com o que ele falou lá, a sala inteira seria classificada como portadora de autismo. Então, assim, eu não sei até que ponto, agora, eu estou falando da minha visão, é claro que eu não sou especialista nessa área e nem tenho intenção de sê-lo, eu não sei até que ponto essa sociedade, ela potencializou o surgimento de sintomas, ou até que ponto nós vivemos num mundo hoje em que o nosso conhecimento, as nossas tecnologias e as nossas vivências nos permitem identificar mais e melhor. Antigamente, depressão não tinha esse nome. Quando se diz o cantor inventou a depressão, não. Ela sempre existiu. Os estados de tristeza, profunda, os distúrbios distímicos, que são os estados leves, que podem caminhar para a tristeza profunda, eles sempre existiram. Mas nós talvez não tivéssemos a capacidade que temos hoje de identificar como depressão. Então eu não sei se hoje as pessoas estão mais depressivas ou se nós conseguimos encontrar melhores caminhos de diagnóstico. É só uma questão para ficar para reflexão. Não, ótimo. No período da escravidão, né, que trouxeram-se muitos escravos negros aqui para o Brasil, tinha o banzo. Né? Isso, o banzo. A tristeza profunda do choque cultural. E choque cultural, caramba, né? Porque eles vinham para um contexto de sofrimento, retirada dos entes queridos e trabalho em excesso, torturas, né? Então, tinha um banzo. Muito bem lembrado. Inclusive, em sociedades indígenas mais antigas, antropólogos identificaram mortes por melancolia. Olha só. A pessoa ia definhando, beber. definhando. Ora, isso nós vemos hoje em quadros profundos de depressão. Então eu não sei até que ponto mesmo a sociedade está provocando mais, ou se nós estamos conseguindo identificar mais, ou se os dois. Sim. Né? Eu acho que também pode acontecer. Sim. Nós estamos diante das duas situações.